Então, boa tarde a todos, né? Para mim é uma grande satisfação estar aqui em Porto Alegre. Não sei se vocês sabem, mas Porto Alegre é minha segunda casa. Morei 7 anos aqui, fiz mestrado e doutorado na URGS. Então, Porto Alegre é sempre eu tenho sempre uma satisfação maravilhosa de estar aqui. Então, hoje, qual é a ideia, né? A gente discutiu nos primeiros painéis sobre construção 4.0, de alguma forma. No segundo painel, também sobre startups. Agora, nesse terceiro painel, mudamos, né, para a escala de cidade. E a gente vai discutir um pouquinho mais, né, como é que a gente pode estar usando essas tecnologias digitais para uma gestão de obras mais inteligente. Então, esse é o tema aí que eu trouxe hoje para vocês. E por quê, né? Por que a gente deve trabalhar com gestão inteligente de obra? A gente tem uma série de problemas quando a gente fala de monitoramento, né? Então, a gente tem hoje, as empresas e as obras, uma necessidade importante de realização periódica de inspeção, mas a gente tem insuficiência de pessoal, áreas de difícil acesso. Por outro lado, ainda existe uma coleta manual muito grande desses dados, o que vai prejudicar a padronização desses dados, a perda de informação, erros e variabilidades, né, quando a gente fala de qualidade desses dados. E também, quando a gente faz um registro manual, sempre tem uma tendência aí de um viés da observação individual. Por conta desses registros manuais, a gente acaba tendo um longo tempo aí para entrega de relatórios, né? E isso faz com que a gente tenha atrasos no feedback e dificuldade de agir em tempo real, em tempo hábil, né? Que é uma das condições importantes aí quando a gente fala de construção 4.0. E, por fim, quando a gente trabalha muito de forma manual, a gente perde uma grande oportunidade de ter banco de dados. A gente falou aqui em várias palestras a importância de ter dados para a gente gerar conhecimento, né? A gente aprende a partir desses dados e a gente precisa ter uma gestão desse conhecimento. Por outro lado, a gente sabe que o setor da construção civil é reconhecido como um setor de grande importância, né, para o PIB mundial. Cerca de 13% do PIB é decorrente da indústria da construção civil. Mas, nos últimos 20 anos, a nossa produtividade aumentou aí cerca de 1%. É desproporcional. Então, por isso, o uso das tecnologias digitais tem sido, né, nos últimos anos, bastante enfatizada dentro do setor da construção civil como uma forma, de fato, de melhorar a produtividade e aumentar a competitividade das empresas de construção. E aí a gente fala um pouco, entra, né, na tão chamada, né, é um buzzword, como o Bis falou hoje mais cedo, indústria 4.0, né? Quais são os princípios, né? O que a gente quer com a indústria 4.0? Basicamente, uma gestão de dados em tempo real. A gente quer virtualização, interoperabilidade, descentralização. E aí, dentro do contexto da construção civil, o que a gente quer, né? Basicamente, construção 4.0, transformação digital, construção do futuro, são termos, digamos assim, sinônimos que a gente tem ouvido falar. Basicamente, para quê? Para ser um mecanismo para capturar e gerenciar grandes volumes de dados. Então, enquanto, né, alguns anos atrás, a construção civil basicamente não produzia dados, agora, com o uso, né, bastante intensivo das tecnologias digitais, a gente tem uma montanha de dados e a gente precisa saber como gerenciar e tirar aprendizado aí desses dados. Dentro dessa lógica, o que a gente pode citar como tecnologias emergentes, né? Já foi falado aqui, uso de BIM, construção autônoma, escaneamento 3D e fotogrametria, uso de sistemas cyberfísicos, né? Vou falar um pouquinho de gêmeo digital daqui a pouco, inteligência artificial, computação em nuvem. Em 2020, quando saiu esse report do World Economic Forum, estava dito, não, olha, essas tecnologias, elas são as tecnologias do futuro. Isso era em 2020. A partir do que a gente vai vendo, né, percorrendo aí, não só o Brasil, mas vários países do mundo, a gente vem percebendo que o uso dessas tecnologias digitais, um pouco mais intensiva, um pouco menos intensiva, é uma realidade. E eu acredito que a gente não vai retornar, né, a outros parâmetros. A tecnologia digital está aí para a gente utilizar.
Mas quais são os impactos? O que a gente espera com essa construção 4.0? A gente espera um ambiente mais inovativo, sustentabilidade, maior sustentabilidade, melhoria da imagem do setor da construção civil, redução de tempo e custo, melhoria da segurança e qualidade, mas principalmente criação de valor. Por que esses impactos são importantes, gente? Porque quando a gente vai implementar uma tecnologia digital, a gente precisa, por trás, avaliar qual é o valor que essa tecnologia digital está trazendo para o nosso empreendimento, para o nosso projeto. E a gente vai mensurar a partir desses impactos. Por outro lado, a gente tem desafios, né? A gente tem um setor ainda bastante resistente à mudança. Muitas vezes não se sabe, de fato, qual é o valor dessa tecnologia. A gente ainda tem problemas muito sérios de segurança de dados que a gente ainda vai precisar lidar. Ética nos dados, essa questão das pessoas, né? Como é que a gente vai lidar com a privacidade dos dados? Como é que a gente vai lidar com a inteligência artificial aí tomando decisões por nós? Então, tem uma série de desafios que a gente tem que lidar. Então, o que foi que eu trouxe? Eu vou trazer algumas experiências da construção 4.0, algumas internacionais, e depois eu entro aí nas experiências que a gente tem feito lá na Universidade Federal da Bahia. Então, em termos de mundo, né, eu tenho tido a oportunidade, nos últimos anos, de percorrer alguns países, né, e ter contato com algumas universidades. E eu cito aqui dois grandes players, digamos, de transformação digital. Os Estados Unidos e o Reino Unido, que são dois lugares que eu fui recentemente e tenho maior contato. Então, o que acontece, né? Quando a gente fala de Estados Unidos, a demanda, né, pelo que precisa ser feito para que as universidades desenvolvam pesquisa é muito vindo pela indústria. Então, a indústria demanda, né? Então, quando a gente fala de universidades como a Universidade da Flórida, Georgia Tech, Urbana-Champaign, elas desenvolvem muito suas pesquisas baseadas no que a indústria traz. Quando a gente fala de Reino Unido, a gente está falando de políticas governamentais. O Reino Unido, ele busca traçar suas políticas e as universidades vão buscar desenvolver pesquisas trabalhando dentro dessas políticas. Então, eu trouxe aqui um caso, um exemplo do professor Mani Gopafá. Ele é professor da Universidade de Illinois, Urbana-Champaign. O professor Mani é um grande pesquisador na área de computer vision. Ele trabalha fortemente em pesquisas para resolver problemas práticos de monitoramento de obras, progresso, qualidade, usando alto nível de computação, com dados visuais. São 10 anos de pesquisas intensivas, mas o Mani, o que ele entendeu, né? Que não adianta, como o Luiz Carlos falou, trabalhar só com desenvolvimento experimental. A gente precisa aplicar isso para o contexto das empresas. Então, hoje, grande parte das pesquisas do Mani está nessa startup chamada Reconstruct. A Reconstruct, hoje, é uma das líderes, né, em Remote Quality Control and Progress Monitoring. Significa o quê? Que ela hoje é uma líder, tanto nos Estados Unidos como em vários outros países, no monitoramento de controle de progresso de forma remota, usando dados visuais. É um grande exemplo de como as universidades podem estar alcançando esse nível, né, de industrialização a partir das pesquisas que são desenvolvidas. O outro exemplo que eu trouxe foi do Reino Unido. O governo britânico, né, em 2017, aportou um recurso bastante grande num centro chamado um centro para... deixa eu pegar aqui o nome certinho. Center for Digital Built Britain, no sentido de digitalização do ambiente construído do Reino Unido. E, para isso, o governo britânico aportou um recurso bastante significativo em Cambridge, na Universidade de Cambridge, justamente para quê? Para atender essa visão de desenvolvimento de uma economia inteligente digital, né, voltada à área de construção e infraestrutura. Então, são dois exemplos. Hoje tem um aporte bastante significativo do governo do Reino Unido na área de infraestrutura, com um grande projeto de gêmeo digital para estradas. Então, vejam
que essa relação da indústria com a academia é muito importante, indústria, academia e governo, né, que é esse tripé, para que a gente consiga desenvolver soluções que sejam, de fato, né, aplicáveis e relevantes. E aí eu vou falar um pouquinho dos estudos que a gente vem desenvolvendo na Universidade Federal da Bahia. Eu coordeno um grupo que se chama Grupo de Pesquisa em Gestão e Tecnologia das Construções. A gente trabalha com temas diversos, mas, nos últimos anos, a gente tem focado... Nós somos um grupo de gestão das construções por essência, mas, nos últimos anos, a gente tem se dedicado a entender como o uso das tecnologias digitais podem ser incorporados nos processos de gestão. Nossa preocupação não é desenvolver tecnologia em si. A nossa preocupação é como é que a gente pode melhorar o processo, né, a gestão, a segurança, a qualidade, a produção, tirando vantagem das tecnologias digitais. E, para isso, a gente tem uma forte parceria entre a indústria e a academia. E aí eu vou mostrar para vocês 2 projetos que a gente vem desenvolvendo. Um primeiro projeto chamado Smart Inspecs Obras. Esse é um projeto que a gente vem criando, na verdade, uma plataforma para monitoramento de obras, apoiado por drones, dispositivos móveis, BIM, inteligência artificial, para inspeção de segurança, identificação automática de patologias de telhado e de fachada, além de monitoramento visual de progresso de obra. Então, assim como o MANI, a gente vem desenvolvendo esse projeto desde 2015, vem criando métodos, protocolos para isso, só que agora a gente está embarcando isso numa plataforma piloto, né, um protótipo que pode ser usado aí por uma série de empresas. Hoje já está embarcada nessa plataforma a parte de inspeção de segurança, com uso de drone, e a parte de inspeção de telhados, com reconhecimento automático, usando o drone e a inteligência artificial. O que a gente tem como princípio, né, nessa plataforma é usar o princípio da indústria 4.0, que é uma gestão de dados em tempo hábil, né? E, para isso, a gente usa para aquisição de dados os drones, as câmeras 360, os dispositivos móveis. A gente usa a plataforma como forma de processamento, além do BIM, e a gente usa inteligência artificial, métricas e dashboards como forma de fornecer essas informações para o gestor tomar a decisão em tempo hábil. É importante destacar que, como a gente tem a plataforma Smart Inspecs, tem princípios por trás, né? É uma plataforma de controle de projetos baseado em dados visuais. Eu não posso deixar de falar do Lean Production, né, que é a nossa base fundamental de gestão. E, além do mais, a gente não pode deixar de considerar as questões de melhoria contínua, né? Então, o PDCA está sempre envolvido na nossa plataforma. Bom, deixa eu falar um pouquinho, então, sobre esses produtos. A primeira aplicação que a gente tem é de segurança. A gente já desenvolveu o sistema, né, para a inspeção de segurança com drone. Como é que funciona, basicamente? Você tem a inspeção por drone. Então, você vai para o canteiro, você tem o drone e você tem o nosso aplicativo, que é o sistema que a gente vai entrar com os dados sobre as condições do canteiro. O drone vai capturar os dados visuais, qual é a condição de segurança daquele canteiro. E a nossa plataforma, que é baseada nos requisitos da NR18, vai ter lá uma série de famílias de itens relacionadas à segurança. A gente vai, com o voo do drone, que tem todo um planejamento e toda uma questão de segurança, a gente vai verificando, olha, aquele item de andaime está conforme ou não conforme. Depois, a gente pega esses dados visuais coletados com drones e as informações que estão na plataforma, a gente junta, automaticamente é gerado um relatório que é encaminhado para o gestor da obra. Só para vocês terem uma ideia, o voo do drone, a média, em mais de 120 inspeções que a gente já realizou, é de 20 minutos a inspeção com drone. A gente leva mais uns 15 minutos para baixar as fotos e integrar na nossa plataforma, e em 5 minutos esse relatório está na mão do gestor. Ou seja, em 40 minutos a gente consegue cobrir um canteiro, avaliando as condições de segurança, baseado na NR18 e fornecendo informação em tempo hábil para o gestor. A gente fala em tempo hábil porque tempo real é um negócio muito aqui e agora, né?
Tempo hábil é o tempo necessário que o gestor precisa ter para tomar a decisão. Essa é a plataforma que a gente usa, estava passando aqui um pouquinho. Importante destacar que a gente não quer simplesmente fazer a inspeção e gerar o relatório para o gestor. Para nós, o mais importante é incorporar essa sistemática dentro da gestão de segurança, por exemplo, da obra, dentro da gestão da produção. Então, o uso da ferramenta drone e dos relatórios que a gente consegue gerar, eles só vão fazer sentido se a obra, né, se a empresa incorporar isso dentro do seu processo de gestão. E essa é a maior dificuldade, né, que a gente acaba tendo, porque você tem que incluir uma nova rotina aí no seu processo de gestão. Um outro projetinho que a gente... aqui são alguns dados do Smart Inspect Segurança, eu já falei quase todos eles, né? Uma questão importante desse Smart Inspects da parte de segurança é que a gente conseguiu sair do nosso protótipo e ir para uma versão de industrialização. Em 2019, a gente ganhou um recurso do edital SESI, né, de inovação do SESI-Senai, e a gente, durante o ano de 2020, terminamos no iniciozinho desse ano, nós desenvolvemos um sistema que agora está sob a tutela do SESI, e ele vai poder fornecer esse serviço, ampliando aí, né, esse desenvolvimento que a gente fez na academia, agora sendo utilizado em escala de produção. O sistema ainda não está assim, sendo usado para venda pelo SESI, mas, em breve, esse sistema já vai poder ser usado aí por várias empresas. Um segundo projeto que eu acho muito interessante, que a gente vem desenvolvendo, é a identificação automática de patologias de telhado. Esse projeto surgiu de uma demanda da nossa empresa parceira, que disse assim, olha, já que a gente está trabalhando com drone, será que vocês não conseguem fazer análise de telhados com o uso do drone? A gente tem uma entrega muito grande de unidades e a equipe de assistência técnica não dá conta. Não dá conta de visitar todos os telhados, não dá conta de gerar relatórios. Então, nós fizemos um primeiro trabalho, avaliando mais de 167 telhados dessa empresa parceira, para identificar os principais problemas. Identificamos os principais problemas: resíduos no telhado, telha faltando, mas ainda era muito manual. A gente dava um retorno ainda não num tempo célere, né, num tempo necessário. Quem sabe a gente usa inteligência artificial para a identificação automática desses problemas. E nós conseguimos. Usamos um sistema, que é o Custom Vision, e hoje a gente consegue fazer reconhecimento automático de 11 patologias de telhado, e ele sai assim, deixa eu clicar aqui para o nosso sisteminha. Então, a gente joga a imagem no sistema e o sistema ele já faz o reconhecimento automático. Tem presença de resíduos, tem uma telha faltando. Então, essa tecnologia, né, de inteligência artificial também já está embarcada aqui no nosso sistema Smart Inspects. Só para vocês terem uma ideia, o que a gente ganhou, né, com esse projeto em termos de avanço? Primeiro, a gente teve que desenvolver um importante protocolo de voo, porque não é toda imagem que a gente vai conseguir reconhecer automaticamente, mas a gente consegue agora fazer um reconhecimento automático de 16 problemas que a empresa citou como mais relevantes. A gente consegue reconhecer automaticamente 11, os demais a gente faz reconhecimento manual. A gente aumentou bastante a celeridade das ações corretivas. Veja, a gente está falando de empreendimento já entregue. Então, a gente tem aí síndico envolvido, a gente tem a área de manutenção da empresa. Então, isso deu uma celeridade bastante grande aí no retorno dos problemas. E, principalmente, formação de banco de dados. Com essa formação de banco de dados, agora a gente pode, quem sabe, pensar em predizer quais são os principais problemas. Em função desse trabalho, agora a gente está fazendo o uso do drone para reconhecimento de patologias de fachada de forma automática. Então, vejo que uma coisa vai puxando a outra, um trabalho vai puxando o outro. Um terceiro trabalho do Smart Inspects é em relação ao monitoramento do progresso da obra. Esse trabalho já envolve BIM, né? Qual é a ideia? A ideia é a gente conseguir sobrepor o que a gente planejou através do BIM 4D com
o que está feito no canteiro. O que está feito no canteiro é coletado a partir de fotogrametria com imagens de drone. A gente sobrepõe esse S-Plane, que é o BIM 4D, com a nuvem de pontos gerada, né, pelas imagens coletadas pelo drone, para a gente poder ter algumas informações de progresso visual. Qual é o problema, né, que a gente encontrou nesse trabalho? Se a gente tem uma obra que é muito externa, legal, o drone vai conseguir fazer um monitoramento visual relativamente numa quantidade, num avanço importante, porque a obra é mais externa. Mas, a partir do momento que a gente vai crescendo em termos de atividades internas, né, a crítica é que o drone não consegue identificar o que é que está acontecendo internamente. E aí que a gente usa as câmeras 360, eu acho que a Construtinha aqui, que tem uma solução bem interessante, para justamente analisar o progresso da obra e a terminalidade a partir do uso da câmera 360. E aí a pergunta, mas já tem sistemas aí no mercado trabalhando com essas imagens de câmera 360 e BIM. Mas só que a gente, como investigação, a gente quer entender como é que isso funciona para fazer com que a gente tenha um sistema mais completo, mais robusto, com trabalhos de sobreposição de imagens externamente, através do drone, e também a sobreposição de imagens com as câmeras 360 do ponto de vista interno. Esse é um trabalho que está em andamento, a gente ainda tem alguns resultados a serem trabalhados, mas eu já aviso assim, que a câmera 360 tem um ótimo potencial, principalmente para avaliar a terminalidade de processos. E para a gente encerrar aqui em termos de projeto, a gente vem desenvolvendo nos últimos anos uma iniciativa chamada Smart Twins 4.0. O Smart Twins vem da ideia de trabalhar com gêmeo digital. O que é o gêmeo digital, né? Essa ideia que a gente tem de ter um ambiente físico sensoriado e que a gente possa ter as informações desse ambiente físico na camada digital. Para que serve o gêmeo digital? Principalmente para a gente trabalhar com status, né? Status de qualidade, status de progresso da obra, status de segurança, mas vai mais além do que simplesmente ter status. O fato da gente tentar trabalhar com essa lógica de gêmeo digital, a gente quer trabalhar com predição, a gente quer ter volume de dados suficiente que nos permita predizer o que é qual é a probabilidade ou qual é a possibilidade da gente ter um acidente, né, dentro daquele contexto baseado em informações que a gente já tem daquela obra. Então, o gêmeo digital, a gente começou a trabalhar com um projeto focado em formas metálicas das paredes de concreto moldado em loco. Nossos principais parceiros trabalham muito com essa tecnologia. A gente desenvolveu um aplicativo, né, justamente para conseguir gerenciar esses recursos físicos, no caso, as formas metálicas e depois as paredes, usando aí a integração de IoT e de BIM. Tá? Então, aqui, basicamente, só para exemplificar, a gente tem um ambiente virtual, que normalmente a gente representa através de um modelo derivado do BIM, e a gente tem aqui um ambiente físico, que, nesse caso específico do Smart Twins 4.0, a gente queria rastrear as formas e saber, por exemplo, qual era o grande problema que a gente tinha nessas obras, né? Muita bicheira decorrente de falta de manutenção da forma metálica, retrabalho por conta dessas bicheiras. Então, a gente queria entender qual era a situação da forma vinculada à parede e se essa forma iria precisar de uma manutenção ou não, porque ele estava gerando uma bicheira ou não numa parede que a gente estava sensoriando. Então, esse Smart Twins 4.0 trabalhou fortemente, então, para as formas em termos de identificação e registro e manutenção, e as paredes para avaliação do progresso e, principalmente, a questão da qualidade. Aqui tem algumas imagens, visualizações aí do acompanhamento, né, desse sistema, só que tem um problema esse sistema. Ainda entramos com dados muito manuais. E é por isso que agora a gente está trabalhando com o Smart Twins 5.0. Esse é um novo projeto, ganhamos um bom recurso do CNPq Universal esse ano, e a partir do alinhamento aí de vários
trabalhos, né, trazendo aí pessoas como na USP, né, na área de mecatrônica, trazendo pessoas da área de arquitetura e trazendo pessoas da área de engenharia elétrica, a gente pretende agora ter um gêmeo digital de forma mais automatizada, podendo aí ter um sistema que vai garantir aí a gente ter esse monitoramento aí de status do ambiente virtual e do ambiente físico. Bom, eu falei um monte de iniciativa que a gente está fazendo aqui, né, lá na Universidade Federal da Bahia. A gente ainda tem uma série de desafios para a gente percorrer, né? Existe um interesse forte do setor da construção civil, isso é fato, a gente está vendo isso no mundo inteiro. Mas a gente ainda tem uma dificuldade de inserção das soluções dentro da rotina organizacional das obras, e isso a gente vai precisar trabalhar muito com as pessoas, treinamento, capacitação e entendimento de processo para isso. E existe uma necessidade de soluções mais integradas. Acho que o painel das startups aqui foi muito feliz no sentido de que não adianta a gente ter um sistema isolado, a gente precisa de pensar em soluções integradas. Por outro lado, a gente ainda precisa garantir que essas soluções que a gente está desenvolvendo, elas vão gerar qualidade de decisão em termos de custo, prazo, qualidade, que atendam às necessidades das empresas. A gente precisa avaliar o desempenho do sistema, se a velocidade da informação, se a facilidade e a acurácia dessa informação atende também às necessidades. Satisfação do usuário, usabilidade, generalização e escalabilidade são fatores aí que a gente vai precisar avaliar. E, para encerrar, a indústria 4.0 hoje já está sendo tratada como indústria 5.0, né? Ou sociedade 5.0. O que é isso, né? Pensar em indústria 5.0. A indústria 4.0 pensa muito na tecnologia, né? Mas a gente precisa pensar nas pessoas. Como é que as pessoas vão estar usando essas tecnologias para ter ambientes mais resilientes, mais sustentáveis? Então, o futuro, né? E eu acho que isso a gente tem discutido também, não é só pensar na tecnologia, mas como essa tecnologia vai estar inserida aí nos nossos contextos e como a gente vai usar. Ficam aqui meus agradecimentos às equipes, né? A gente tem uma equipe grande lá na UFBA para poder produzir tudo isso. E muito obrigada.